I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 hallelujah. But all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear tonight, it's not somebody who's seen the light, it's a chord and it's a broken hallelujah, 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 Boa noite! Seja bem-vindo ao culto da Igreja da Vila. Um tempo muito especial quando a gente para um pouquinho os nossos afazeres e buscamos a Deus
orando, cantando louvores, lendo a Bíblia, sendo abençoado pelo sermão. Eu sei que a gente está online, seria mais legal estarmos presentes, mas enquanto a gente não pode, a gente continua adorando a Deus pela internet. Você aí da sua casa, eu da minha, e a gente vai caminhando assim. É bom, milagre de Deus, termos a internet e assim podermos nos conectar. Nós vamos começar um mês especial aqui na igreja. Dezembro. Dezembro é um mês especial para o meu coração. Eu tenho muita memória afetiva dessa época. Férias escolares, encontrar amigos, meus primos vinham passar férias em casa. A gente tinha uma festa de Natal muito especial em família. Pena que esse ano todas essas coisas não poderão acontecer. Mas eu tenho uma memória também muito especial, religiosa no meu coração. Porque nessa época a gente cantava músicas específicas de Natal, a gente lia textos de Natal, a gente criava uma expectativa para o culto de Natal, as cantatas, tudo era muito bonito. E eu quero que isso ecoe no seu coração também. Uma santa expectativa daquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas durante o mês de dezembro. Por isso eu quero convidar você a cultuar ao Senhor nesse próximo mês, nessa próxima hora, especificamente nessa próxima hora hoje e no próximo mês ao decorrer da série que nós vamos começar hoje, uma série nova chamada Promessas. A gente vai ver que Deus está tão preocupado conosco que começou um movimento intencional de salvação nas nossas vidas desde lá do Antigo Testamento, prometendo a vinda de Jesus, sendo concretizada no Novo Testamento. Eu queria que essa santa expectativa fizesse você participar de todas as coisas desse culto. Cante os cânticos, faça as orações, leia os textos bíblicos, esteja atento ao sermão. Tenho certeza que vai ser uma noite abençoada. Eu quero começar lendo um texto para você. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 2. Um texto escrito mais ou menos 700 anos antes do nascimento de Jesus. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no alto dos montes e se exalçará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne a seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as gentes, e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Vinde, ó igreja da vila, e andemos na luz do Senhor. Pai, mais uma vez nós estamos reunidos em nome de Jesus para te cultuar e te adorar. Esse é um momento muito especial para o nosso coração, para as nossas vidas, um tempo em que a gente conversa contigo de forma próxima e de uma maneira muito especial o Senhor responde aos nossos corações através da exposição das suas sagradas escrituras. Obrigado a Deus porque vamos ter a liberdade de falar contigo, de orar, de ler alguns textos. Eu peço a tua bênção sobre as nossas vidas. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um bom culto. E se existissem coisas que nunca pudessem ser mudadas? Palavras, decisões, erros. Um mundo onde cada sofrimento durasse para sempre, onde nenhuma ferida fosse curada. Um mundo sem correções automáticas, sem a opção de voltar, nem a de apagar.
Um mundo onde o homem somente se afastasse cada vez mais da felicidade, da paz, de Deus. Isso é o que o mundo seria sem um Salvador. Felizmente, esse mundo não existe. Porque em uma noite calma, há muito tempo, em uma pequena cidade, uma criança nasceu. Nasceu para mudar todo o coração, para dar fim a todas as despedidas, corrigir todos os erros. Nasceu para eliminar a angústia, o pesar, a depressão, o temor. Ele te compreende. Ele nos cura. Ele pode aproximar o homem e Deus e levar-nos para casa, se permitirmos que Ele o faça, se o amarmos, se o seguirmos. É por isso que comemoramos. É por isso que cantamos. E é por isso que Ele veio. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me Espero em ti.
crianças! É Natal na Vila! E sabe o que a gente comemora esse mês? O nascimento de Jesus. E em dezembro
nós vamos mostrar para vocês uma nova série que se chama Promessas, o nascimento de Jesus. Promessas no Antigo Testamento que Deus fez e o cumprimento dessa promessa no Novo Testamento, a partir do nascimento de Jesus em diante. Vamos lá? Sabiam que Deus está tão interessado na nossa salvação, planejando isso há muito tempo? Quer ver uma coisa? Lá no comecinho de tudo, no Jardim do Éden, quando a serpente, que é o diabo, ofereceu uma fruta que a Eva não poderia comer. Porém, ela e o Senhor Adão comeram da fruta proibida? Pois é, naquele momento, Deus olhou bem para a serpente e disse assim, está lá na Bíblia, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Olha, dona serpente, você e a mulher serão inimigas uma da outra, assim como a descendência de vocês duas. Mas a descendência da mulher esmagará a sua cabeça e você, serpente, picará o calcanhar da descendência dela. Aqui, nesse exato momento, Deus promete trazer uma solução para aquele problema. E qual era o problema? A separação de Deus com o homem, que é o pecado. Por quê? Porque o homem quis ser igual a Deus. Mas o que esse versículo quer dizer, tia Carla? Tô confuso. Peraí. Isso significa que da mulher, que era a Eva, viria a descendência. Os filhos, os netos, os filhos dos netos, tios, tias, primos, primas, ufa, e nasceria Jesus. E que a serpente picaria o calcanhar de Jesus, levando ele para a cruz. Porém, na cruz, Jesus esmagaria a cabeça da serpente, cumprindo assim a promessa que Deus fez lá no Jardim do Éden. E naquele momento não houve mais separação, simplesmente juntou o homem com Deus, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Uau, que história mais bacana! Então quer dizer que Deus havia planejado tudinho mesmo? Lá no comecinho de tudo? Pois é, e eu vou te mostrar uma coisa. No Novo Testamento, que é quando acontece o nascimento de Jesus. Lá na Bíblia, em Mateus, no capítulo 1, versículo 21, diz assim, que um anjo chegou para José e falou bem assim, olha José, a Maria vai ter um bebezinho e você colocará o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar o povo de Deus de todo o seu pecado. Naquele momento, simplesmente o anjo estava afirmando para José o que Deus havia prometido lá atrás. E sabe o que significa Jesus? Deus salva o seu povo. Ah, crianças, vocês viram como Deus ama tanto, tanto, tanto a gente, que naquele momento, quando Adão e Eva pecaram, Ele trouxe uma solução, trouxe a salvação, que foi Jesus morrer na cruz pelos nossos pecados. Vamos agradecer de coração a esse Deus de amor que nos amou, nos ama e amará eternamente. Mesmo nós sendo pecadores, a gente não merece nadinha disso, mas Ele é amor. Feliz Natal!
Olá, crianças! Passando aqui para deixar um recado da Vila Gui. Todos os domingos, às 9 da manhã, temos novas histórias sobre a Bíblia. Histórias fantásticas, preparadas com muito carinho para vocês. Compartilhem isso, lembrem o papai, a mamãe, compartilhem com o vovô, com a vovó, com algum amiguinho que ainda não conhece Jesus, tá bom? Combinado? Um beijo, nos vemos lá. Tchau, tchau! Toda terça-feira acontece um trabalho muito especial na Igreja da Vila. Nossas reuniões de oração. 7h30 da noite, lá no meu Instagram, ou Ale Porfírio, ou no Instagram do Pastor Jones, @JonesLobac. A gente tem um tempo muito especial de oração, de estudo da Palavra de Deus, de crescimento, para nós nos submetermos à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ao mesmo tempo, um movimento onde Deus fala poderosamente às nossas vidas e, em nome de Jesus, ouve as nossas orações. Salmo 63 diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. O meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Terça-feira, te espero às 7h30 lá no Instagram, para juntos orarmos e buscarmos a Deus. Até lá! Olá pessoal, estou passando aqui para convidá-los. Todas as quartas-feiras nós temos um encontro para os adolescentes, pessoal da Vila Tim. Os encontros acontecem às 19 horas. Todos estão convidados. Se você tiver interesse, entre em contato, a gente põe no grupo. É um momento de bater um papo, trocar uma ideia. Muito bacana, viu? Estão todos convidados. Abraço. Uma das marcas do cristão é a generosidade. Nós podemos ser generosos de muitas maneiras. E uma das maneiras que o Senhor nos ensinou a praticar a generosidade é através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. A Igreja da Vila conta com você para que, de forma generosa, você possa participar entregando o seu dízimo e entregando a sua oferta. Que assim a Igreja da Vila possa continuar a fazer diferença na vida de tantas pessoas e com coragem, influenciar vida de pessoas. Você pode fazer parte disso. Contribua, entregue o seu dízimo e a sua oferta na nossa conta corrente, fazendo um depósito. Deus te abençoe. Gente querida, eu tenho um aviso muito importante e eu preciso que você preste muita atenção nesse aviso. É o seguinte: o Conselho da Igreja da Vila reunido e estando atento a todas as nossas demandas e todas as coisas que têm acontecido no mundo, decidiu agendar uma provável volta dos cultos da Igreja da Vila para o dia 20 de dezembro. Se Deus assim nos abençoar e permitir, dia 20 de dezembro nós estaremos juntos. Estamos pensando como organizar isso, logo traremos mais informações sobre como será esse culto, mas eu queria que você já colocasse na sua agenda. 20 de dezembro, nós teremos um culto bem especial de Natal. Queremos poder estarmos juntos adorando e bendizendo o nome do Senhor, obedecendo logicamente todos os protocolos de segurança. Agende, prepare-se, ore sobre isso e venha participar conosco no dia 20 de dezembro do nosso culto.
Boa noite. Você está na Igreja da Vila, seja bem-vindo. Espero que você esteja bem. A minha oração, o meu pedido, a minha súplica, o meu desejo é para que você esteja bem. Deus abençoe e guarde a sua vida e a vida dos seus queridos. E neste culto iniciamos uma nova série, nossa série do Natal. É um período na liturgia que chamamos de Advento, porque nós refletimos em verdades bíblicas a respeito do nascimento de Jesus Cristo. E o nosso tema é promessas. Junto com promessas, sempre recebemos a esperança em nossos corações. Então nós queremos falar de promessas e queremos falar de esperança. Gabriel Loubach, meu filho, está fazendo uma série sobre o Natal e ele nos diz que a história do Natal é uma história na qual nós entramos no meio dela. Nós entramos no meio da história, porque ela foi anunciada, ela foi planejada, ela foi anunciada muito antes do período do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero, para nossa reflexão nesta noite, começar com o texto muito conhecido de Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18 até o versículo 24, que nos diz: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Jesus Cristo é o Messias. Jesus Cristo é o anunciado durante todo o Velho Testamento que haveria de vir. Mas é interessante que ao surgir, o seu próprio povo não o reconheceu. Parte do povo reconheceu e parte do povo não o reconheceu, principalmente a liderança. E quando Mateus escreve o seu evangelho, ele tem uma preocupação muito grande em apresentar profecias, em apresentar anunciações das Escrituras no Velho Testamento, mostrando e provando que Jesus Cristo é o Messias esperado. Então sempre ele vai dizer que estava escrito, ou conforme o profeta anunciou. E a primeira prova que nós temos que Jesus Cristo é o Messias é quando o anjo falando com José lhe diz: José, filho de Davi, não tema receber Maria. Ora, todos sabiam que o Messias viria de Davi. Todos sabiam que o Messias seria da linhagem de Davi. E ainda que José, sendo um homem simples, assim como sua esposa, eles se inserem na linhagem de Davi. Então nós encontramos no capítulo 1, Mateus com essa preocupação,
apresentando a genealogia de Jesus, começando lá com Abraão, porque é em Abraão a nação judaica ela começa a ser pensada. Em Abraão, Deus faz uma promessa de que ele seria pai de numerosas nações e pai de um poderoso povo. E em todo o capítulo 1, Mateus vai falando dessa história e lá no versículo 16 diz: Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então, uma das provas do Velho Testamento, que nós encontramos no Velho Testamento, promessa no Velho Testamento, é que Jesus Cristo faz parte da linhagem de Davi. Jesus Cristo é o Messias esperado da linhagem de Davi. Uma segunda prova nós encontramos quando, no versículo 22, quando Mateus registra que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus está se referindo aqui a Isaías, capítulo 7, versículo 14, quando o Messias é anunciado, quando diz claramente que o Messias nascerá de uma virgem, que uma virgem ficaria grávida e ela daria um filho, e o nome desse filho seria Emanuel, que significa Deus conosco. É muito interessante toda a caminhada de Mateus nos seus escritos, mostrando as promessas que nós encontramos no Velho Testamento. Por exemplo, lá no capítulo 21 de Mateus, ele faz um registro muito singelo, que eu acho extraordinário, quando ele diz que Jesus Cristo estava entrando em Jerusalém, são os últimos dias, últimas semanas de Jesus Cristo, ele está entrando em Jerusalém e Jesus orienta os seus discípulos da seguinte forma: vão ao mercado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado, desamarrem-no e tragam-no para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. O Messias está tomando emprestado uma jumenta com seu jumentinho, um jumentinho que nunca foi montado, e diz: não, eu preciso dele, o Messias precisa dele, ou precisa deles, mas eu vou devolver. E Mateus diz que isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde montado num jumento, num jumentinho, cria de jumento. Aqui Mateus está fazendo uma referência a Zacarias, a promessa, a profecia de Zacarias. Então, Mateus tem essa preocupação constante. Então, essa é uma segunda promessa. Essa é uma segunda prova que Mateus está levantando do Velho Testamento, que Jesus é o Cristo. Jesus Cristo é o Messias. E uma terceira prova, ainda que indireta, não há uma referência bíblica, mas é com esta que nós iremos trabalhar. Nós encontramos no versículo 21, quando o anjo ainda está falando com José, e ele diz: este menino, ou desculpe-me, esta mulher, Maria, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Extraordinário isso, né? Até o nome já era previsto, até o nome já era determinado por Deus. E Jesus, em grego, representando Javé,
no hebraico, Jesus significa Javé é a salvação. Então, Maria, José nem iriam escolher o nome, porque o nome teria que ser Jesus. Por quê? Diz o anjo, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, nós encontramos aqui uma referência que Jesus Cristo estava nascendo, estava vindo à terra, porque ele seria o salvador do seu povo. Ele seria o perdoador dos pecados do seu povo. E aí nós podemos fazer um link, nós podemos buscar lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, uma referência que está muito ligada a esta palavra do anjo. Então é interessante que Mateus olha a genealogia de Jesus para mostrar que ele descende de Abraão, ele descende de Davi, mas a história inicial ela vai além da genealogia, ela vai até o Éden. Ainda citando Gabriel, ele diz que lá no Éden, quando nós abrimos os nossos olhos através da história dos nossos pais, de Adão e Eva, quando nós abrimos os nossos olhos, o primeiro que nós temos diante de nós é Deus. Abrimos os nossos olhos, Adão abre os seus olhos, Eva abre os seus olhos e ela está diante de Deus. Então nós encontramos lá no capítulo 3 de Gênesis o relato da queda. E no versículo 15 nós encontramos uma palavra de Deus dizendo: porém inimizade entre você, está falando a serpente, entre você e a mulher, entre a sua descendência, o descendente dela, ou a semente dela, e este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. É disto que Mateus está falando. Está vindo, no tempo de Mateus, está vindo o Messias, está vindo o Cristo, que iria ferir a cabeça da serpente. Rapidamente, falando deste capítulo 3 de Gênesis, nós encontramos aqui, conforme eu falei, o relato da queda, mas na verdade é o relato de um julgamento. A queda ocorre, há uma narrativa da queda, é como num processo, está se dizendo o que aconteceu, e depois da narrativa nós encontramos a palavra de juízo. Então nós temos 3 palavras. Nós temos no versículo 14 uma palavra de Deus à serpente, e nesta palavra se insere o versículo 15. Depois, no versículo 16, há uma palavra de juízo de Deus para a mulher. E a partir do versículo 17, e aí alguns outros versículos, uma palavra de juízo para o homem, para Adão. Aqui os teólogos nos dizem que nós encontramos o chamado proto-evangelho, ou nós encontramos aqui um vislumbre do evangelho. Apesar que evangelho significa boas novas, é interessante que este proto-evangelho, esse vislumbre do evangelho, um vislumbre do próprio texto de Mateus, ele não se destina à mulher, ele não se destina ao homem, mas ele se destina à serpente. E aqui a serpente representa, na verdade, é o próprio Satanás. Apocalipse irá nos falar desta forma, ou irá interpretar dessa forma, a serpente, a antiga serpente, Satanás, o diabo. E quando Deus traz essa palavra de juízo para a serpente, no versículo 15, ele, ao mesmo tempo que traz uma palavra de juízo para a serpente, ele traz uma palavra
de promessa. Talvez a primeira promessa. Ele traz uma palavra de esperança. E o versículo 15 começa dizendo que Deus dizendo, porém inimizade. Nos parece forte Deus falando que vai colocar inimizade entre a mulher, entre o homem e a serpente, principalmente entre a mulher e a serpente. Mas isto mostra a graça e a misericórdia de Deus. Por quê? Se lermos o texto e a narrativa da queda, nós vamos perceber que foi construída uma certa afeição de Eva para com a serpente. Ainda que o texto nos diga que a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens, e alguns intérpretes, alguns estudiosos vão dizer que talvez essa figura da serpente nos mostra a queda, na verdade, de Satanás, a queda no universo que afetou toda a criação, e por isso que toda a criação geme, aguarda e aguardava o Cristo. Mas a mulher, de certa forma, se afeiçoa da serpente, a serpente se aproveita disso, e algum laço de afeição, algum laço afetivo estava sendo construído ali. E Deus, de forma gracioso para com a mulher e o homem, ele coloca inimizade. Inimizade entre a mulher e a serpente. E, na verdade, inimizade entre nós e Satanás. Na tentação de Jesus, nós encontramos dois grandes adversários se enfrentando. Mas Satanás não é, ainda que seja opositor a Deus, mas ele não é um adversário para com Deus, porque ele está debaixo da autoridade, da soberania de Deus. Apocalipse vai dizer que, como ele não pode enfrentar a Deus, ele enfrenta a nós, enfrenta a igreja. Então, essa inimizade, a história do Velho Testamento, uma história de promessa, de esperança do Messias, é uma história também desta inimizade. Satanás, a antiga serpente, sempre está perturbando, sempre está perseguindo a igreja. Mas numa inimizade, nós também perturbamos a Satanás. De que forma nós perturbamos a Satanás? Nos submetendo, quando estamos nos submetendo a Deus. De que forma nós perturbamos ou resistimos a Satanás? Quando nós declaramos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Deus o Pai é o nosso Deus, é o nosso Senhor, e nós estamos guardados em suas mãos. Então, é uma batalha constante, é uma luta constante entre o inimigo e a igreja, o inimigo e nós. E é uma batalha que vai terminar somente no novo céu e na nova terra. Ainda que, com a vinda do Messias, com o nascimento de Jesus, com a sua morte na cruz, Jesus Cristo despojou poderes e autoridades. Todos estão debaixo dos pés de Jesus Cristo. Todos estão debaixo dos pés de Jesus Cristo. E aí vem a promessa que nós encontramos, que Deus, ao colocar inimizade, ele afirma que você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Então, aqui quando fala do descendente, está falando de uma semente, não é qualquer descendente. Surgiria o Messias, surgiria o enviado de Deus para ferir a serpente em sua cabeça. Jesus Cristo seria ferido em seu calcanhar. Talvez quem mais representou esta descrição, essa figura, ainda que de uma forma singela, até num conto infantil, foi C.S. Lewis, quando ele fala sobre o leão e a feiticeira. Existe a cena extraordinária quando Aslan, o leão, está sendo morto sobre a pedra e a feiticeira comemora.
comemora porque o Messias estava sendo ferido. Mas ela não imaginava que dali veria a sua derrota final, porque Jesus Cristo, ainda que morto, ressuscitou. Ainda que tenha morrido na cruz pelos nossos pecados, pelo poder do Altíssimo, ele ressuscitou. E é algo extraordinário, uma promessa extraordinária que nós encontramos no Velho Testamento, encontramos no Gênesis, encontramos no Éden. E Paulo, lá em Romanos capítulo 16, irá nos falar que Deus esmagará Satanás. E é muito extraordinário isso. Deus esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Todas as coisas foram sujeitas aos pés de Jesus, ao poder de Jesus. Foram colocadas debaixo dos pés de Jesus. E todas as coisas estão sendo sujeitas ao longo da história desde que Jesus Cristo veio. Mas a palavra nos diz, e Paulo nos diz, que não somente isso, mas nós também, em Jesus Cristo e pela graça de Deus, julgamos a Satanás. Julgamos todas as coisas. E Paulo vai dizer que ninguém nos julgue, porque nós julgaremos todas as coisas. Então, quando nós encontramos essa narrativa lá em Mateus, de que Jesus, este seria o nome dele, haveria de salvar o seu povo dos seus pecados. Nós podemos encontrar a promessa aqui no Gênesis. Porém, inimizade entre você, mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça. Queridos, mais um Natal. Talvez um Natal mais diferente, talvez um Natal mais reflexivo, talvez um Natal mais íntimo, mas um Natal talvez com mais sentido, porque compreendemos o quanto nós precisamos de Jesus Cristo. O quanto o Messias esperado é fundamental nas nossas vidas. O quanto essas promessas do Velho Testamento, promessas realizadas em Jesus Cristo, são fundamentais para continuarmos caminhando. São fundamentais para trazerem esperança aos nossos corações. Esperança de um novo céu e de uma nova terra. Nós amamos as coisas que estão aqui, amamos os nossos queridos, amamos a Igreja de Jesus Cristo, sentimos falta de não estarmos juntos, mas Pedro nos fala que nós somos peregrinos e forasteiros. Esta não é a nossa terra, queridos. Essa não é a nossa terra. Nós estamos aqui pela graça de Deus e caminhamos pela graça de Deus e tentamos cuidar da terra, segundo o Salmo 115, porque Deus destinou a terra a nós, os céus pertencem a Ele, mas Ele nos colocou como mordomos sobre a terra. Mas Jesus Cristo está voltando. Assim como o Messias veio, nasceu, morreu, ressuscitou, foi aos céus, voltou aos céus, Jesus Cristo está voltando. As trombetas estão sendo tocadas. Não sabemos se na nossa geração, na geração dos nossos filhos, dos nossos netos, mas assim como as promessas do Velho Testamento se realizaram, as promessas e as verdades do Novo Testamento, desde que Jesus Cristo veio e voltou para o seu Pai, estão se realizando, os sinais estão postos aí. Então nós trazemos nessas reflexões sobre o Natal, neste período de Advento, nós queremos trazer uma palavra de promessa e esperança para o seu coração. Não se turbe o vosso coração. Disse Jesus, crede em mim, crede também no Pai. E Ele prometeu estar conosco, Ele prometeu caminhar conosco, como sinal da sua promessa, como realidade da sua promessa, e suas promessas estão registradas na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Ele nos mandou o Espírito Santo como selo
em nossos corações. Louvado seja o Pai, louvado seja o Filho, louvado seja o Espírito Santo. Que Deus fale ao seu coração, que Deus traga paz ao seu coração, que Deus traga alegria ao seu coração e que você saiba que nós não estamos perdidos no meio da história. Cada detalhe sobre a vinda de Jesus Cristo, cada detalhe foi profetizado, cada detalhe foi prometido e criou esperança no coração de muitos. E a realidade do Messias que veio e habitou e se fez carne entre nós, essa realidade deve trazer paz aos nossos corações, deve trazer alegria em nossos corações. E quando os dias forem difíceis, quando os dias forem mais difíceis, quando as lutas forem mais difíceis, devemos dobrar os nossos joelhos diante de Deus e louvarmos o Pai, louvarmos o Filho, louvarmos o Espírito Santo, dizendo: nós pertencemos ao Senhor. Nós somos filhos da promessa. Nós temos Cristo em nossos corações, não pelos nossos méritos, não pelo nosso esforço, mas pela graça misericordiosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vocês, queridos, que tenham uma celebração bíblica do Natal, que tenham uma celebração segundo aquilo que a palavra nos revela. E sejam também generosos neste Natal. Eu sempre penso que Natal é um momento de generosidade, é um momento no qual somos lembrados que nós devemos ser generosos o ano inteiro. Hora de repartir, hora de dividir, não somente com irmãos, mas com pessoas que não professam a mesma fé. Hora de entregarmos parte do que nós temos, de compartilharmos parte do que nós temos. E que, acima de tudo, Deus traga paz ao seu coração. Eu quero orar com você agora neste momento, pedindo o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o consolo sobre o seu coração. Depois eu quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, mas quero orar neste momento. Senhor nosso Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado por tua palavra no Velho e no Novo Testamento. Obrigado por tua palavra, sagradas Escrituras no Velho Testamento. A palavra cheia, repleta de promessas a respeito do Cristo, a respeito do Messias, a respeito daquele que seria enviado e chamado Filho do Homem, mas também o Filho de Deus. Obrigado, muito obrigado. Obrigado porque esta palavra deu esperança a muitas gerações, em muitos corações. Esta palavra esteve com a tua igreja no Velho Testamento. Mas obrigado pela palavra também no Novo Testamento. Muito obrigado. É através da palavra que conhecemos a Jesus Cristo. É através da palavra tomada pelo Espírito Santo, aplicada em nossos corações, que nós conhecemos a Jesus Cristo. Muito obrigado. E pedimos que esta palavra esteja sempre em nossos corações. Pedimos a tua ajuda para isso, ó Deus. Dá-nos força, Pai, que possamos enchermos os nossos corações com a tua palavra, com as promessas que o Senhor tem para nós, com as realidades que o Senhor tem para nós, e que tenhamos esperança. Não esperança de que os dias serão iguais, não esperança de que vamos retornar algumas coisas de nossas vidas, mas uma esperança mais concreta, mais séria, de um novo céu e de uma nova terra. Não sabemos o futuro. O Senhor graciosamente nos preserva desta visão do futuro, que pode nos trazer alegrias, mas pode nos trazer tristezas. Então o Senhor nos oferece o presente. Que a esperança de um futuro, esta esperança esteja preenchendo o nosso presente. E que este ano seja um ano de paz no meio do teu povo. Que este ano seja um ano de alegria no meio do teu povo, louvando o teu santo nome. E mais uma vez, louvado seja o Pai, louvado seja o Filho, louvado seja o Espírito Santo. Amém.
graças a uma história bela de Jesus, o Salvador. O seu Pai chamando, vem, recebe a bênção, meu imenso amor por ti. Em Belém deitado numa manjedoura está Jesus, o Salvador. É Natal, a estrela de Belém está brilhando. É Natal, a estrela é um sinal do firmamento. Vamos festejar e agradecer. Em Belém nasceu a esperança. Queridos meus irmãos, minhas irmãs, meus pais, conforme diz Paulo a Timóteo, desejo o melhor para vocês. Se cuidem, não queremos perdê-los. Vocês são os nossos irmãos, as nossas irmãs, os nossos pais. Vocês são preciosos para nós. E eu peço a bênção do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sobre a vida de vocês. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a consolação, o poder e a companhia do Espírito Santo estejam com vocês, com seus queridos, com toda a igreja e com todo o povo de Deus, hoje, eternamente. Amém. Paz, queridos. Deus abençoe vocês.